A gente inicia aqui uma pesquisa, né, uma análise de uma pesquisa de 17 páginas, então não dá para destrinchar todos os itens discutidos lá, mas a gente pretende dar uma visão geral sobre o que está sendo pesquisado. Então esse é um trabalho de Liu et al. De 2020, então desse ano, um estudo recente, em que ele faz um estudo detalhado da influência dos principais parâmetros de contorno em um motor diesel turboalimentado com base em análise termodinâmica. Então ele vai utilizar princípios de análise termodinâmica, balanço de energia, balanço de exergia, eficiência exergética, para tentar identificar a influência de alguns parâmetros que estão associados, né, ao motor, a esse motor diesel turboalimentado, para verificar, né, o que é que pode contribuir ou prejudicar a operação desse motor. Qual é o contexto em que se desenvolve esse trabalho? Então, o primeiro ponto, né, de contexto aqui é a questão do desenvolvimento de motores diesel versus os impactos ambientais, né? O motor diesel ele é visto como um motor agressivo ao meio ambiente pela sua emissão de poluentes, de fuligem, e na Europa principalmente existem aí regulações, legislações que restringem bastante a fabricação, né, e o projeto desses motores de forma a atender normas, né, garantir menor impacto ambiental. Acontece que também existe aí a necessidade, né, de ajuste de vários parâmetros que vão estar influenciando no desenvolvimento desse motor a fim de que ele atinja as restrições de impacto ambiental. Dentre esses ajustes, a gente tem a questão de parâmetros de injeção, a temperatura do ar de admissão, a temperatura do refrigerante do motor, a possibilidade de recirculação da exaustão para volta, né, para retornar para dentro do cilindro e etc. Esse estudo ele utiliza a termodinâmica como base para fazer essa análise, utilizando aí os conceitos de qualidade de energia, de exergia, de irreversibilidades, né? A gente lembra aqui que a exergia ela quantifica o potencial de trabalho que pode ser extraído de um dado fluxo de uma substância, e a partir dela a gente pode fazer umas certas analogias. Então, por exemplo, o combustível que está sendo utilizado, a gente pode avaliar a exergia desse combustível, e esse valor de exergia vai me identificar qual seria o máximo trabalho que eu poderia realizar ao consumir uma dada quantidade desse combustível. Infelizmente, os processos reais eles têm irreversibilidades, e essas irreversibilidades fazem, né, com que haja uma perca, né, desse potencial, uma não possibilidade de uso desse potencial, como por exemplo o processo de combustão, que é uma reação química irreversível. Então, durante o processo de combustão, parte desse potencial é perdido, e essa parte na combustão ela é uma parte muito, vamos dizer, impactante. A gente tem os atritos, né, associados ao movimento, ao contato de partes, e esse atrito vai também gerar irreversibilidades, vai gerar aquecimento, dissipação de calor. A gente tem a própria dissipação de calor do motor para um ambiente externo, que também gera uma perda de potencial de uso dessa energia. Então a termodinâmica permite que a gente identifique em que posições, em que dispositivos há uma maior perda de potencial, há uma maior quantidade de reversibilidades, de forma que a gente possa desenvolver pesquisa atuando na melhoria específica desses pontos que necessitam ser melhorados, né, que tem uma baixa eficiência exergética. Um diferencial desse trabalho é que ele utiliza da fluidodinâmica computacional, CFD, para dar suporte para a análise termodinâmica sob um ponto de vista microscópico. Então a termodinâmica clássica ela se baseia na análise macroscópica, então ela analisa os volumes de controle como um todo, não levando em conta o que ocorre internamente a cada um desses volumes de controle. A análise CFD ela utiliza também de uma análise de volume de controle, porém esses volumes de controle são muito pequenos, e aí a gente acaba aproximando a nossa solução numérica, né, de uma solução analítica.
Então a análise CFD ela permite que a gente tenha uma visão melhor sobre o que ocorre internamente dentro de cada volume de controle. Então a gente vai ter um ponto de vista um pouco mais microscópico, complementando, né, a termodinâmica clássica no seu ponto de vista macroscópico. Com relação à influência dos parâmetros, né, ele faz aí uma revisão bibliográfica, né, baseada em outros pesquisadores. O que é que se observa? A temperatura de admissão, como é que ela vai influenciar esse motor? Se essa temperatura de admissão for baixa, ela leva a um maior tempo de atraso de ignição, o que não é muito bom para a eficiência do motor. Porém, se essa temperatura de admissão for muito alta, ela leva a uma maior emissão de poluentes e também uma redução de capacidade de trabalho. Então a gente precisa encontrar um ponto ótimo de temperatura de admissão. Ele observa também que a diluição da mistura ar-combustível, quanto melhor for essa diluição, quanto mais homogênea ela for, melhor vai ser a eficiência do motor. Observa também, a partir desses estudos, que motores diesel eles têm eficiência exergética da ordem de 30% a 38%. Isso quer dizer o quê? Que daquele meu combustível, se eu tivesse um potencial de geração de potência de 100 watts, na verdade, eu só consigo gerar 30 a 38 watts. Então, eu tenho 62 a 70 watts que estão sendo liberados, né, pela combustão ali no meu combustível. Porém, por alguns fatores, eu acabo dissipando, né, eu acabo perdendo esse potencial de uso dessa energia. Então, a gente observa aí que mais da metade do potencial de produção de trabalho ou de potência de um dado combustível é perdido por meio de reversibilidades. Ele observa também que nessa perda, a gente tem a transferência de energia por calor, responsável por cerca de 20%. Então, de cada 100 watts associados à queima de um combustível, 20 watts está sendo perdido, né, para o ambiente, não está sendo convertido em trabalho por dissipação de calor. Ele observa aqui que o aumento da taxa de compressão aumenta a eficiência exergética, então ele consegue melhorar esse aproveitamento do potencial de energia associado ao combustível pelo aumento da taxa de compressão. Mas ele também vai aumentar a taxa de transferência de energia por calor e ele vai reduzir a taxa de transferência de energia por exaustão. Observa também que a redução de temperatura do refrigerante na entrada lá do ponto de refrigeração, ela diminui a taxa de rejeição de calor e também diminui o pico de pressão no cilindro, porém vai aumentar a taxa de emissão de poluentes. Então observe-se aí quando se varia de 50 graus, né, a temperatura de entrada do refrigerante, do motor, quando varia de 50 graus para 80 graus, existe um aumento de taxa de emissão de hidrocarbonetos da ordem de 30%. Ele considera também que recircular a exaustão melhora a eficiência. Então, se a gente pegar parte da exaustão e reinjetar no motor, no cilindro, a gente consegue uma melhora de eficiência, a gente consegue uma redução de emissão. Porém, se esse aumento for excessivo, isso vai prejudicar a combustão e vai reduzir a potência. Se a gente aumenta de 5% a 30% a taxa de recirculação de gás de exaustão dentro do motor, no caso do diesel, em geral, essa eficiência dele vai cair aí de 38% para 15%, a eficiência exergética. Então, se ele estava aproveitando 38 watts de cada 100 watts que eu poderia produzir, gerar, né, de energia a partir do combustível, ele passa a produzir apenas 15 quando essa taxa de recirculação, em uma dada condição, chega a 30%. Com relação à metodologia, a gente tem aqui um motor diesel 3.8, com taxa de compressão de 17.2. No experimento dele, ele vai operar com a rotação de 1921 RPM e em duas condições. A análise dele é em condição de carga de 25% e de carga de 75% da capacidade desse motor. A gente tem aqui o diagrama representativo, né? Onde eu tenho aqui o cilindro, o injetor, né, de combustível. Aqui ele vai ter uma central de controle de injeção. Aqui medição de vazão,
Aqui eu tenho o meu tanque de combustível, filtro, bomba, medição de vazão, injeta aqui. Ele faz aqui controle da temperatura de entrada, né? Controle da temperatura de entrada. O gás de exaustão também ele faz medições aqui de temperatura. Aqui está o turbo, né? A turboalimentação dele. Aqui ele faz medição de vazão da admissão, de ar de admissão. Aqui ele tem um dinamômetro, para onde ele vai estar aí verificando, né, a carga, fazendo controle dessa carga. Ele tem aqui analisador de combustão. Aqui ele tem o fluido refrigerante, né, do cilindro, no caso do motor. E aqui ele tem medição de fluxo. Então aqui ele tem, e ele utiliza aqui algumas ferramentas, né, para fazer o monitoramento, né, a supervisão desse sistema em operação. A temperatura de admissão dele, ele vai controlar para ocorrer da faixa de 30 a 70 graus, a temperatura de admissão do ar. A temperatura do fluido refrigerante, ele vai variar de 50 a 90 graus. A taxa de recirculação de exaustão, ele vai variar de 5% a 30%. Dentro ainda da metodologia, a gente tem a parte CFD. Aqui a gente vê a modelagem da geometria do cilindro. Também a gente tem a discretização de malha aqui do domínio. Aqui ele faz a validação do modelo baseado no experimento. Então ele tem dados experimentais aqui para pressão dentro do cilindro. E aqui a gente tem o ângulo, né, do virabrequim. E a gente tem os dados de experimento e os dados de simulação. Então aqui você verifica que eles estão bem concisos, né? De forma que o modelo dele é validado. Ele não fez apenas essa validação, ele fez várias configurações de validação, não apenas essa, mas aí eu decidi mostrar apenas essa. Com relação aos resultados, né, ele começa analisando a temperatura de entrada do ar. Então aqui ele tem o ângulo, né, do virabrequim. Aqui a gente tem a destruição de exergia, destruição de potencial de geração de trabalho. Então a gente tem uma condição inicial, que está próxima aqui de pré-ignição. E aí a gente tem um pico de destruição de exergia, provavelmente associada à combustão. E aí ele continua aqui com algumas, ainda, né, com um crescimento mais menos acentuado. Cada uma dessas curvas está associada a uma temperatura de entrada do ar. E ele observa que quando a gente trabalha com menor temperatura, a gente vai estar aqui com maior destruição. E a maior temperatura de admissão vai ter uma menor destruição de exergia. Aqui ele tem um gráfico de análise de balanço exergético. Então aqui a gente tem a taxa de destruição de exergia para cada temperatura do ar. Então a gente observa aqui que à medida que aumenta a temperatura, essa taxa de destruição diminui. A gente tem aqui a taxa de fluxo, né, de transferência de exergia associado à transferência de calor. Então, à medida que essa temperatura de admissão aumenta, essa taxa também aumenta. A gente tem aqui o trabalho, né, o que de fato foi aproveitado de toda a exergia que entrou no sistema. E aí ele observa que, em termos de trabalho, a gente tem uma leve queda do trabalho, da produção de trabalho do motor, quando a gente tem um aumento da temperatura. E a gente também aumenta a perda de energia associada à exaustão, quando a gente tem um aumento na temperatura de admissão. Com relação à temperatura de entrada do refrigerante, a gente tem aqui um gráfico de pressão. Ele tem outros gráficos lá no trabalho dele, mas não dá para listar todos aqui. E com relação à pressão, o que é que a gente observa? E quando a gente trabalha com temperaturas de fluido refrigerante mais altas, maior vai ser a pressão dentro do cilindro. Então, operar com temperaturas do fluido refrigerante no motor mais baixa vai gerar os picos, né, de pressão mais baixos. Então, ele vai ter menos desgaste associado à pressão. Aqui a gente trabalha a taxa de recirculação de exaustão, de forma que ele tem aqui, né, um outro gráfico de destruição de exergia acumulativa, o pico aqui de destruição, e aí uma região mais estável. Aqui a gente observa que quando a gente trabalha com maior taxa de recirculação, a gente acaba tendo, nessa faixa aqui, especificamente nessa faixa aqui, a gente acaba tendo maior destruição de exergia. E também nessa faixa aqui analisada, quando a gente trabalha com menores taxas, né, de
recirculação, a tendência é a gente ter menos destruição de energia. Aqui está o gráfico, né, de destruição de energia associado à taxa de recirculação. Então, à medida que a gente aumenta essa taxa de recirculação, a tendência é ter uma espécie de aumento também na destruição de energia. Com relação à transferência de calor, né, o fluxo de energia associado à transferência de calor, a gente tem uma redução quando a gente aumenta a taxa de recirculação. Então, a gente tem menos dissipação de energia associada à transferência de calor. Com relação ao trabalho, eu tenho uma queda no trabalho à medida que eu aumento a taxa de recirculação. Por fim, ele chega às conclusões, né? Então, aqui, primeira conclusão, a eficiência ela tem uma queda de 1,61% e a destruição de energia na ordem de 1,85% quando a gente aumenta a temperatura do ar de admissão, enquanto o fluxo de energia de exaustão associada à exaustão aumenta e a dissipação de energia associada ao calor também vai aumentar quando a gente aumenta a temperatura do ar. Associada à temperatura de entrada do refrigerante, quando a gente tem um aumento dessa temperatura, a gente tem uma redução da perda de energia associada ao calor, uma redução significativa aí de 2,68%, e a gente tem uma melhora na eficiência de 1,68%. Com relação à taxa de recirculação, né, ele observa que ela pode melhorar a eficiência e reduzir a destruição de energia dentro do cilindro, porém, um excessivo aumento dessa taxa ele leva a um aumento de destruição de energia e deterioração da eficiência. Ele observa também que a destruição de energia no cilindro ocorre principalmente no processo de combustão, baseada em gráficos, e ele observa também que uma melhor diluição do ar e combustível, né, da mistura ar-óleo, ela pode otimizar a eficiência energética. Então, com relação à primeira parte, né, associada a ciclo Otto e ciclo diesel, a gente encerra por aqui a parte de análise, de pesquisa, de funcionamento do ciclo. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham uma visão legal sobre o funcionamento. E até a próxima, aí, onde a gente vai estar trabalhando o ciclo Brayton.